Vocês não fazem ideia do que eu já presenciei em alto mar, quando o sol se põe e os turistas acham que estão sozinhos no paraíso. E olha, algumas coisas me fizeram repensar o conceito de agência de turismo. E aí, galera? Antes de eu começar a contar as histórias mais surreais que aconteceram nos meus 4 anos pilotando lancha em Paraty, preciso que vocês façam uma coisinha para mim. Aperta esse botão vermelho aí embaixo e se inscreve no canal. Deixa aquele like bem caprichado e ativa o sininho porque eu prometo que depois dessa história vocês vão querer acompanhar todas as minhas aventuras pelo litoral brasileiro. E acredita, o que acontece em Paraty não fica só em Paraty quando você tem um canal no YouTube. Então bora lá, segura aí que essa vai ser intensa. Beleza, então deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Thiago, tenho 31 anos, nasci e cresci em São Paulo, capital, mas há 4 anos larguei meu emprego de analista financeiro para vir morar em Paraty e trabalhar com turismo náutico. Sim, eu sei, parece roteiro de filme da Globo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava no auge da minha carreira, ganhando bem, mas completamente infeliz, vivendo de Rivotril e café expresso. Até que num feriado prolongado vim passar uns dias em Paraty, fiz um passeio de lancha e pensei, cara, eu quero viver disso. 3 meses depois eu tinha vendido meu apartamento, comprado uma lancha usada e estava aqui tentando construir uma vida nova. No começo foi punk, ninguém me conhecia, eu não tinha clientela e a concorrência aqui é pesada. Mas aí eu tive uma sacada, marketing pessoal. Criei um Instagram profissional, comecei a postar fotos das praias, dos passeios e principalmente fotos minhas pilotando a lancha sem camisa. Sim, estratégico, eu sei. E funcionou. Em 2 meses eu já tinha uma agenda cheia e ganhei o apelido de Barqueiro Charmoso das Turistas. Não fui eu que inventei, mas também não fiz nada para desfazer, vamos combinar. Mas o que eu não esperava era o tipo de clientela que esse apelido ia atrair. E é aqui que as histórias ficam interessantes. A primeira experiência marcante foi com um grupo de amigas de Belo Horizonte. Eram 5 mulheres, todas na faixa dos 35 anos, em uma viagem que elas chamavam de libertação pós-divórcio. Todas tinham acabado de se separar dos maridos no mesmo ano e resolveram fazer uma trip juntas. Eu deveria ter percebido o clima quando elas subiram na lancha com champanhe e uma playlist que começou com Anitta. O passeio começou normal. Fomos para a Praia Vermelha, depois para a Ilha do Pelado, as meninas nadaram, tiraram fotos, se divertiram. Mas na volta, quando estava começando a escurecer, uma delas, a Patrícia, veio se sentar do meu lado na pilotagem e perguntou: "Tiago, você tem namorada?" Eu respondi que não, e ela emendou: "Que desperdício! Um homem bonito desse, sozinho em Paraty, deve ter muita história para contar." Eu ri, meio sem graça, e falei: "Ah, tem alguma sim, mas nada demais." Ela se aproximou mais e disse bem baixinho: "A gente tá hospedada numa casa na praia do Jabaquara. Se você quiser passar lá depois do expediente, vai ter comida, bebida e boa companhia." Gente, eu fiquei sem reação. Não sabia se era um convite inocente ou se tinha uma segunda intenção clara. Decidi jogar seguro e disse: "Valeu pelo convite, mas geralmente depois do trabalho eu tô destruído, preciso descansar para acordar cedo amanhã." Ela deu aquele sorriso de quem entendeu o recado e voltou pro grupo dela. Quando elas desceram da lancha, me deram uma gorjeta generosa e a Patrícia piscou para mim. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aceitado o convite. Mas a situação mais constrangedora mesmo foi com um casal de São Paulo. Vamos chamá-los de Marcelo e Juliana. Eles reservaram um passeio privado, só eles dois, e pediram para ir para os lugares mais isolados possíveis. Eu pensei, casal querendo romantismo, tranquilo. Levei eles para uma prainha escondida perto da Ilha do Mantimento, um lugar lindo, pouquíssima gente. Ancorei a lancha, eles pularam na água e eu fiquei ali organizando as coisas dentro da embarcação. Depois de uns 15 minutos, olhei para ver se eles estavam bem. E cara, eles estavam bem, muito bem, bem demais, se é que vocês me entendem. Eles estavam lá, na água, abraçados de um jeito que claramente não era só para boiar. Eu rapidamente desviei o olhar, fingi que estava mexendo no celular e comecei a assobiar alto para dar aquela moral de: "Ei, eu tô aqui ainda, hein?" Eles entenderam o recado, separaram e depois de uns minutos voltaram para a lancha como se nada tivesse acontecido. No caminho de volta, a Juliana começou a puxar conversa, super descontraída, como se não tivesse acabado de protagonizar uma cena digna de filme proibido para menores. Ela perguntou sobre minha vida, sobre como era morar em Paraty e em determinado momento falou: "Tiago, você deve ver cada coisa nesse trabalho, né?" Eu só respondi: "Ah, sim, bastante coisa interessante." E ela completou:
A gente sempre quis fazer isso, sabe? Aproveitar um lugar bonito desse jeito. Espero que a gente não tenha te deixado desconfortável. Eu, querendo acabar logo com aquele assunto, falei: imagina, tá tudo certo, cada um curte do jeito que quer. Quando eles desembarcaram, o Marcelo me deu um aperto de mão, agradeceu o passeio e ainda me deu 5 estrelas no Google. Profissionalismo é isso aí. Mas nem tudo é constrangimento, viu? Tem histórias engraçadas também, como aquela vez que levei um grupo de universitários de Brasília. Eram 8 rapazes, todos na faixa dos 20 anos, em viagem de formatura. Eles subiram na lancha já animados, com aquela energia de quem tinha começado a beber no café da manhã. Logo de cara me apelidaram de Capitão Tesão e começaram a fazer um monte de piada. Eu ri junto porque percebi que era tudo na broderagem mesmo. Durante o passeio, um deles, o Rodrigo, perguntou: Tiago, tu já ficou com alguma turista? Eu respondi sincero: olha, já rolou uns flertes, mas eu evito misturar trabalho com prazer. E ele emendou: caralho, mano, tu tem mais autocontrole que eu. Se eu trabalhasse nisso aqui, já tinha ficado com metade de Paraty. Todo mundo riu. E outro cara, o Felipe, falou: mas e se rolar uma vibe muito forte? Tu vai negar? Eu pensei um pouco e respondi: dependendo da situação, quem sabe, né? Mas tem que rolar naturalmente, sem forçar a barra. Isso abriu uma discussão de 2 horas sobre relacionamentos, ficadas e as diferenças entre homens e mulheres na abordagem. Foi engraçado porque eles eram super abertos, falavam sem filtro, e acabei me sentindo parte do grupo. No final do passeio, eles me adicionaram no grupo do WhatsApp da turma, e até hoje mandam mensagem perguntando quando vão voltar. Mas a história mais louca, aquela que realmente me marcou, foi com uma mulher chamada Bianca. Ela era de Curitiba, tinha uns 42 anos, empresária, divorciada há pouco tempo e viajava sozinha. Ela reservou 3 dias consecutivos de passeio privado comigo. Achei estranho no começo, mas pensei, cada um com suas manias, vai que ela é fotógrafa ou algo assim. No primeiro dia, o passeio foi super tranquilo. Ela era educada, perguntava sobre os lugares, tirava foto de tudo e conversávamos sobre amenidades. No segundo dia, ela começou a ficar mais pessoal nas perguntas. Queria saber da minha vida amorosa, se eu namorava, se eu queria casar algum dia, essas coisas. Eu respondia de boa, sem me fechar, mas também sem me abrir demais. Até que no final desse segundo dia, quando estávamos voltando, ela disse: Tiago, posso ser sincera com você? Eu respondi: claro, fica à vontade. E ela disparou: eu vim para Paraty para me encontrar. Terminei um casamento de 15 anos, descobri que fui traída por 10 deles e queria fazer algo só para mim. E esses dias com você têm sido incríveis. Você me trata com respeito, me faz rir e me faz sentir viva. Cara, eu não sabia o que dizer. Agradeci, falei que ela era uma pessoa incrível também e que ficava feliz de poder proporcionar bons momentos. Ela sorriu, meio tímida, e disse: amanhã é nosso último dia. Você toparia jantar comigo depois do passeio? Sem compromisso, sem pressão, só uma forma de agradecer pelos dias. Eu hesitei, mas algo nela era genuíno. Então aceitei. No terceiro dia, fizemos o passeio mais bonito. Fomos para lugares que eu raramente levo turistas, aqueles cantinhos secretos que só local conhece. Ela amou cada segundo. E à noite, jantamos num restaurante simples, mas charmoso no centro histórico. A conversa fluiu naturalmente, rimos muito, e em determinado momento, ela colocou a mão sobre a minha e disse: obrigada por isso, Tiago. Você não faz ideia do quanto esses dias significaram para mim. Quando terminamos o jantar, ofereci para levá-la até a pousada dela. No caminho, ela perguntou se eu queria subir para tomar um vinho. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu quis, muito. Mas alguma coisa dentro de mim disse que não era o momento certo. Ela estava vulnerável, saindo de um trauma, e eu não queria ser mais uma decepção na vida dela. Então eu disse: Bianca, eu adoraria, de verdade. Mas acho que você está num momento de reconstrução, e eu não quero ser só mais um episódio passageiro na sua história. Você merece mais que isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e eu pensei que tinha feito merda. Mas então ela sorriu, me deu um abraço longo e disse: você é raro, sabia? Obrigada por me respeitar. Nos despedimos ali, e ela foi embora no dia seguinte. 3 meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha começado terapia, que estava se redescobrindo e que nosso encontro tinha sido um divisor de águas para ela entender que ainda existem homens bons no mundo. Fiquei emocionado demais. Desde então eu tento levar esse aprendizado para a vida. O apelido de Barqueiro Charmoso pode ter começado como uma piada, mas hoje eu tento honrá-lo sendo não só charmoso,
mas também respeitoso e consciente. Claro que ainda tem as situações bizarras, os convites inusitados, os casais que querem transformar a lancha num motel flutuante, mas eu aprendi a lidar com tudo isso com leveza e profissionalismo. E olha, tem dias que eu penso, valeu a pena largar a vida de executivo em São Paulo? E a resposta é sempre sim. Porque aqui eu conheci pessoas incríveis, vivi histórias que eu nunca viveria num escritório. E principalmente, aprendi que a vida é muito mais do que planilhas e metas. É sobre conexão, sobre natureza, sobre estar presente. Claro que nem tudo é perfeito. Tem dia que o mar tá bravo e eu não posso sair, tem dia que não aparece cliente nenhum, tem dia que eu olho para minha conta bancária e me pergunto se vai dar para pagar as contas. Mas aí eu pego a lancha, saio pro mar, vejo o sol nascendo sobre as ilhas e lembro o motivo de eu estar aqui. E vale cada sacrifício. Hoje eu tenho uma clientela fiel. Muita gente volta todo ano especificamente para fazer passeio comigo. Virei amigo de vários deles, inclusive. Tem um casal de Porto Alegre que vem todo janeiro e sempre me chama para jantar. Tem uma família de Minas que me considera parte da trupe. Tem até uma velhinha de São Paulo, a dona Regina, que tem 80 anos e todo ano vem fazer o passeio comigo, porque, segundo ela, eu deixo ela se sentir jovem de novo. Essas coisas não têm preço. E agora quero saber de vocês. Alguém aí já largou tudo para recomeçar? Já passou por alguma situação constrangedora trabalhando com público? Já teve que escolher entre o profissional e o pessoal? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro trocar ideia com vocês. E se você está planejando vir para Paraty, me manda uma mensagem lá no Instagram. Vamos marcar esse passeio. Para finalizar, quero deixar uma reflexão. Às vezes a vida coloca situações na nossa frente que testam nossos limites, nossos valores, nossa integridade. E nesses momentos, a gente precisa decidir que tipo de pessoa a gente quer ser. Eu escolhi ser o cara que respeita, que valoriza as pessoas e que tenta fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor, mesmo que seja só proporcionando um dia feliz para um turista em Paraty. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o que acontece na lancha, fica na lancha. Ou quase, né? Valeu e até a próxima!